Boa tarde, meus amigos do canal, minhas amigas, todos os meus seguidores. Só lembrando que hoje é 27 de julho, domingo, e o estado de Rondônia continua seco. Faz muito tempo que não choveu e ainda vai demorar muitos dias. O tempão tá meio fumaçado, mas isso não é chuva não, isso é frio. Aí meu pomar como é que tá, um pouco sofrido. Mas vamos pro caos, né? O caos de hoje é um causinho bacana, um causinho verdadeiro. Causinho que aconteceu com uma moça com o nome de Maria Capeta. Esse causinho vocês vão gostar, tá? Um caos bem verdadeiro aqui da nossa região. E vamos pro caos. Tinha uma menina, uma moça, ela devia ter seus 18 anos. Ela morava aqui na cidade, né? O pai dela era comerciante. E ela estava terminando os estudos para começar a faculdade. E era o sonho da mãe dela, né? Ela fizesse uma faculdade. Aí ela arrumou um tal de um namorado. E o menino era seringueiro na época. Isso foi nos anos 70. E ela conta que a mãe dela ficou muito braba com ela. Falou, não, você não vai namorar esse menino não, você vai estudar. E esse rapaz morava uns 150 quilômetros, num seringal. Aí o rapaz falou para ela, ó, se você quiser ir morar mais eu moro no seringal, daqui 150 quilômetros. E dentro da mata. Ela fala que acho que estava doida da cabeça, né? Apaixonada pelo rapaz. E ela vazou. Diz ela que só arrumou a mala, deixou uma cartinha para a mãe dela que estava indo embora e deixou tudo para trás. O pai dela era um comerciante, não era rico, mas tinha condições de dar uma faculdade para ela, né? Mas ela disse que não quis nem saber. Aí foi morar com o rapaz no seringal. E ele tinha uma estrada de seringa retirada dos outros. E ela foi morar sozinha no barraquinho, mais ele. Diz ela que ficava uns 5 quilômetros do vizinho mais perto. E dizendo ela que estava de boa lá, não tinha arrependido não. Muita coragem, né? Mas vamos para frente. Aí diz ela que ficou grávida lá no mato. Teve o primeiro filho. A parteira dela foi o marido mesmo. Diz ela que teve um menino homem, né? E diz ela que com um ano que ela teve o primeiro filho, ela ganhou o segundo. Teve 2 meninos assim, muito rápido. E diz ela que vivia muito bem lá no mato. Não tinha assim nada de reclamar. Foi a vida que ela escolheu e gostava muito do marido, e o marido gostava muito dela, né? Cuidava dela e tal, e não deixava faltar nada. Mas morando no mato, era difícil. Diz ela que ficava 6 meses, 5 meses sem ver outra pessoa a não ser o marido. Quando os compradores de seringa passavam lá para comprar borracha, né? Às vezes via alguma pessoa diferente. E diz ela que vivia muito bem lá. Aí quando os meninos dela cresceu, já tinham seus 5, 6 anos cada um, ela sempre foi uma mulher de ficar em casa, né? Porque ela não era de mato, não era de roça, né? Diz ela que quando foi morar no seringal, ela não estranhou até a morida dos mosquitos. Ela era uma moça da cidade. Aí quando os meninos dela cresceu, estava com seus 5, 6 anos, até então ela vivia para os meninos, né? Ela conta que era o dia inteiro paparicando aquelas crianças, então para ela era a vida que ela pediu a Deus, né? Mas aí os meninos falaram, não mãe, nós vamos pro mato tirar a seringa, meu pai. Disse que um de 5 anos, outro de 6. Ela não conseguiu segurar os meninos. Diz que eles arrumaram o galo desde todo dia cedo eles partiam para o seringal. Mas o pai
Diz ela que no primeiro dia ela ainda ficou em casa, porque achou que não fosse tão difícil, né? Mas diz ela que no segundo dia ela partiu com os meninos pro mato, mas o velho também, mas o marido, né? Porque ela disse que não confiava de deixar os meninos sozinhos no mato com o marido, porque tinha muito bicho ali, né? Muita onça, cobra. E ela diz assim que nunca imaginava que os filhos dela fossem partir para o mato assim tão cedo, né? Acompanhar o pai. Aí diz ela que não estranhou também não. Quer dizer, no início estranhou, mas depois acostumou, né? Tava mais os filhos, né? Mais o marido. Aí naquilo ela aprendeu a riscar seringa, aprendeu tudo que era do seringal, né? E os meninos também aprendeu. E diz ela que quando os meninos estavam com seus 9 anos, o mais velho, e o menino, o mais novo estava com uns 8, diz ela que o marido dela pegou uma malária lá naquele mato. E ela não sabe explicar muito não, diz ela que uma malária muito forte e quando foi com uma semana que o cara estava doente, o cara deu um trem lá e morreu. Ela ficou sozinha naquele matão com os 2 meninos. Aí ela diz que perdeu o rumo da coisa, né? Mas ela tinha a estrada de seringa dela e os meninos não quis sair de lá não. Falaram, não, mas se a senhora quiser ir, a senhora vai. Nós vamos ficar aqui. E ela conta que ainda teve que enterrar o marido lá mesmo. Porque ele não tinha muito para onde ir, né? Estava num sertão. Aí ela fala que os meninos não aceitou sair do seringal. Ela teve que continuar lá. E ela, nesse tempo, ela tinha seus 28, 30 anos, muito bonita, ela já era bonita de natureza, até hoje a velha é bonita. Aí ela conta que apareceu uns pretendentes lá para namorar com ela e tal. Mas diz ela que não queria nem conversa. O homem descia do barco, chegava no barranco da casa dela, ela já punha para correr. Diz ela que o marido dela tinha deixado um 38 e ela pendurava aquele revólver na cinta e disse que quando chegava um sujeito lá com conversinha mole, ela botava para correr, ela não queria nem ver outro homem na vida dela, porque ela tinha medo dos filhos dela também contrariar as crianças, né? Aí ela conta que teve que encarar a vida no seringal, só ela e as 2 meninos. Só que os meninos dela com 9 anos, mais velho, diz ela que já tinha atitude de homem, né? Puxou o pai, né? Aquele moleque de natureza forte. E ela que tinha que estar cuidando daqueles meninos, porque se deixasse por eles, eles fundavam naqueles matos tirando seringa sozinhos. Aí ela conta que as onças, quando o marido era vivo, diz que nunca rodeou o barraco deles, a onça não beirava. Porque se beirasse ele também não dava moleza, né? Seringueiro nunca deu moleza para onça. Mas quando ficou só ela e os meninos, as onças começou a rondar a casinha dela. O marido dela tinha feito uma casinha de tabuinha, cercada de pau a pique. E era ali que eles moravam, né? Praticamente dentro da mata, porque o seringueiro não derruba. O seringueiro deve distrair a seringa. Se ele derrubar as matas, ele não tem onde trabalhar. Aí ela conta que uma noite a onça veio, o cachorro começou a latir, era uma lua clara. Ela levantou para ver o que era. Tinha 2 onças no terreiro da casa, do barraco dela. Aí as onças correu e tal, né? Aí ela viu que o caos era mais sério do que ela pensava. Aí ela conta que na outra noite, a onça veio e pegou um cachorro dela. Aí ela assustou. Ela falou assim, essas onças tá querendo pegar meu filho, meus meninos, né? Ou ela, né?
Aí ela disse que como ela tinha espingarda boa em casa, que o marido dela tinha, né? Ela tinha também já, né? Aí diz ela que tratou de ensinar aqueles meninos a tirar. E ela também já sabia, né? Nesse ponto, depois que o marido dela morreu, diz ela que virou. Foi onde ela virou a Maria Capeta. Porque de tanto ela correr com o peão que ia lá caçar namoro com ela, que os caras apelidou ela de Maria Capeta. Aí ela fala que uma noite a onça estava rondando a casa dela. Aí uma noite ela foi e armou uma cilada. Diz ela que deixou os meninos dormindo e subiu em cima da casa com a espingarda. A casa dela coberta de tabuinha, né? Alguém deve conhecer do que eu estou falando. Tabuinha é uma madeira, é uma tábua que você faz lá no mato mesmo e cobre casa. Rondônia nós fizemos muita casa disso. Aí diz ela, quando foi de noite, uma onça veio para pegar os cachorros, ou pegar ela, ninguém sabe. E ela, com jeito lá, disse que passou bala nessa onça, né? Matou a onça. Aí correu a fama que a Maria Capeta tinha matado uma onça e não sei o quê. E uns falavam que era verdade, outros falavam que era mentira. Mas era verdade, sim. Ela se obrigou, né? A onça estava vindo na casa dela. Aí disse que ela se preparou melhor e aqueles meninos todo dia para o seringal ela tinha que ir junto, cuidando, porque era 2 onças que ela tinha visto, mais uma ela tinha matado. Aí ela conta que o menino mais velho dela falou, não mãe, quem vai matar essa outra onça agora é eu. O moleque estava com uns 10 anos no máximo, né? De 9 para 10 anos. Aí diz que essa onça tinha afastado, né? Conforme ela matou uma, a outra afastou, né? Aí ela conta que quando foi uns 60 dias por aí que ela tinha matado a primeira onça, a outra onça voltou a rondar a casa dela. Ela conhecia por causa dos cachorros, né? Os cachorros à noite corria, se escondia, entrava. E cachorro, quando vê onça, ele caça um lugar, né? Gritava. Aí ela falou, ah, desgraçada, vou ter que te matar também, porque... De medo, né? Não é que ela estava matando onça porque ela gostava, não. Aí diz ela que uma noite ela foi esperar a onça. Quando ela chegou em cima da casa, o menino dela já estava lá, com uma espingarda. Menino de 10 anos. Aí diz ela que foi obrigado a aceitar, né? Mas de que esperaram essa onça lá uns 3 dias. Aí conseguiram matar essa outra onça. Mataram 2 onças lá no seringal. E ela conta que a vida dela foi aquilo, né? E não ficou só naquilo não. Ela foi obrigada mesmo a se virar, né? Aí ela conta que trabalhou ali até uns tempos. Os filhos dela já estavam tudo rapazinho daí, né? Quando um tava com 18 anos, outro estava com 19. Ela diz ela que vivia feliz, porque os meninos eram os amigos dela, né? Eram os braços direitos. Antes ela era o costa quente deles, depois mudou, né? Diz ela que era vida feliz, nunca mais rumou outro homem. Só que diz ela, quando foi um dia, os meninos saíram para Currutela, para um lugarzinho que tinha lá, longe, mas foram. E quando voltaram, cada um trouxe uma mulher, uma namorada. Aí ela conta que quando eles chegaram com aquelas meninas novas, 15, 16 anos, diz ela que a casa caiu para cima dela. Ela ficou com ciúme dos filhos dela, porque eram os amigos dela, né? Eram os companhia, né? E diz ela que a partir daquele dia que os meninos arrumaram aquelas mulheres, aí ele só tinha tempo para as meninas, para as mulheres, né?
E ela disse que entrou num tristezão, menino, sozinha naquele sertão. Tinha os meninos, mas abandonaram ela. Os meninos iam pescar, não chamava ela. Ia tirar seringa, não levava ela. E ela ficava por ali cozinhando e diz ela que um dia ela falou, quer saber de uma coisa? Eu estou sobrando aqui nesse barraco. Aí ela conta que arrumou a mala e falou para os filhos dela, vocês ficam com essas armas, espingarda, revólver que tem aí, que ela tinha arma. Que a sua mãe está indo para Manaus. Ela fala que Manaus ela não sabia nem para que rumo que era, só sabe que os rios levavam até lá, né? Que essa seringa que eles tiravam ia toda para Manaus, né? Aí ela fala que pegou um barco, molecada, os meninos ficou chorando. Ela falou, não, eu já estou sobrando aqui. Ela não podia interferir na vida dos filhos, né? E diz ela que foi bater em Manaus. Aí ela conta que na estrada indo para Manaus, ela conheceu um senhor. Ela devia ter uns 40 anos nessa época e esse senhor devia ter uns 50. Aí essa Maria Capeta conta que fez uma amizade com esse senhor e tal, e conversaram. E com esse senhor tinha acontecido a mesma coisa que tinha acontecido com ela. Diz que ele tinha ficado viúvo lá na mata, em outro seringal, né? Mas quase a mesma situação. E diz que ele esperou até a derradeira filha dele casar para ele ir embora. Diz ela que foi um caso assim, muito parecido com o dela, né? Aí diz ela que se entendeu com esse cidadão e chegaram em Manaus. Foram para um hotelzinho lá. Ela que não conhecia nada. Bem atrasada, né? Bem. A mulher estava com 20 anos morando na mata. Aí diz que se entendeu com esse rapaz e ela não foi morar com esse senhor. Diz ela que foi o segundo homem da vida dela que ela conheceu. E ela morou 30 anos com esse homem. Ela fala que depois ele aposentou como soldado da borracha, porque teve essa lei nos anos 80, 90. E ela viveu 30 anos com ele de boa. Então foi esses os dois homens que ela conheceu na vida dela. E hoje essa Maria Capeta é minha amiga, eu conheço ela deve ter uns 70 anos. E ela contou a história de vida dela para mim, eu achei interessante. Estou contando para vocês aqui. E quem gostou dá um joinha, beleza? Essas são as histórias aqui da região amazônica. Hoje não tem mais o seringal, mas se tivesse ainda se repetia, porque a seringa nunca deixou de dar dinheiro, né? E nunca deixou de atrair o ser humano para as matas. Gente, mas esse foi o causinho de hoje, fui.